queria começar aqui, só dar o tom de abertura, né, a parte inicial, né, período da manhã, é sobre a questão da academia, pesquisa, e agora sobre políticas públicas. E eu queria trazer um pouco de uma reflexão que eu estou tendo de um tempo para cá, sobre alguma coisa que muda no país, mas às vezes não muda na cabeça da gente. Da década, né, de 80 para 90, para agora, né, segunda década do ano 2000, foram uns 30 anos de grande transformação brasileira que, às vezes, eu não sinto a gente acompanhar essa mudança. Eu me lembro dos finais dos anos 80, né, quando nasce a Constituição Brasileira, nasce a eleição direta para presidente no plano político. E no plano econômico, era a 15ª economia, hiperinflação, um processo, uma dívida no FMI. Passou-se 30 anos, o país mudou a economia, nosso posicionamento no mundo mudou, nosso lugar no FMI mudou, nosso lugar na política, e às vezes eu sinto que a gente mudou de lugar, mas não mudou de cabeça. E às vezes ainda sinto um debate na sociedade, meio ainda da década de 80, década de 90, as reivindicações ainda de um país pobre, de um país que está devendo. Eu sinto muito pouco a gente mudar a reflexão e o olhar que tem no país, apesar do país ter mudado. Uma vez eu estava no Paraná com o pessoal do MST, aí estava discutindo com eles, pessoal, vocês estão levando para a Dilma a mesma reivindicação que levavam para o Figueiredo. Não é que deve mudar, mas alguma coisa está errada quando a gente... E alguns debates no Brasil meio que se repetem, e a gente olha sempre do mesmo plano, como ainda fosse num país que tivesse naquele plano de desenvolvimento ou naquela perspectiva. Quer dizer, o que mudou, o que a gente muda, né? A gente vê no jornalismo, né, a mudança da economia, vê a mudança na política, mas na sociedade, nas políticas públicas, às vezes eu acho que somos modestos na reivindicação, nas propostas e na cabeça. E eu acho que a gente tinha que pensar. No plano da reciclagem, né, que há 30 anos atrás, né, eu chamo assim, o primeiro reciclador foi o garrafeiro, né, do século XIX. E esse processo ele veio, hoje é pauta nacional, hoje é uma demanda nacional, mas, às vezes, quando eu olho na política pública, eu também fico olhando, né, o plano que é colocado à reciclagem é como problema e não como solução. Se eu pegar a nível federal, eu olho assim os ministérios, né, do desenvolvimento, a ciência e tecnologia, e olho os do problema, saúde, educação, cidade, né, os que trabalham com o problema do nosso modelo de economia. Eu fiz uma discussão, né, numa Associação Nacional, né, de Incubadoras, e eu estava discutindo o seguinte: o Ministério de Ciência e Tecnologia passou, nos últimos anos, a chamar Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. É bacana, a inovação, que é tema desse seminário, toma uma perspectiva. E a gente olha que a reciclagem ela é tratada na cidade, no urbano, no debate lixo. Há uma dicotomia. Por quê? Por que a reciclagem não é o debate tecnológico? Por que ela não se insere? Por exemplo, o que é ser uma empresa inovadora? O que é ser inovação hoje na nossa sociedade? Inovação é aquele que torna obsoleto tudo que você já tem. Então, a inovação, quer dizer, o que é inovar nas comunicações? O que é inovar no celular? Tornar seu celular um inútil, tornar sua televisão um descartável, tornar seu carro um obsoleto. Então, a lógica da inovação é trazer uma nova demanda, um novo produto. Agora, quando a inovação não é acompanhada como uma política sistêmica, ela é uma produtora de resíduos. No sistema capitalista, nos últimos anos, como é que ele ocorreu? No primeiro momento, ele aumentava o número de consumidores. Então, quando o Ford fala, eu tenho que produzir um carro que meu operário possa comprar, ele estava querendo aumentar o número de consumidores. Depois do número de consumidores, o que se tentou fazer na sociedade, né, eram os produtos mais duráveis. Era o telefone, que era para toda a vida. Depois foi o produto descartável. Depois de ter 2 produtos, então todo brasileiro já tem 2 televisões, 3 geladeiras e 4 carros. Então acabou o mercado como crescente. E o que fazem agora? Descarta.
A grande jogada agora é que seu celular dure mais 6 meses, ou não dure mais que 2, porque é assim que a máquina está funcionando. Se é assim que está funcionando, e é para isso que a gente está produzindo novas tecnologias e novas inovações, tem que ter o outro lado. Se eu abro a torneira e não tenho um ralo, na realidade eu estou enchendo a pia de água. Então, se a gente tem uma política nacional de inovação, eu pergunto, por que não é inovação e reciclagem? Porque a mesma desenvolvimento tecnológico para inovar tem que ser dada a mesma importância para reciclar. Senão é o seguinte, eu inovo e a cidade cuida. Eu inovo e a Colurb cuida. Eu inovo e alguma... São duas tecnologias que se falam como se não se falassem. Mas a grande produção de resíduo está no modelo industrial. Quando, na década de 80, optou-se por um modelo descartável, então o vidro passa a ser o PET, nós geramos resíduos. Então, a opção tecnológica da substituição do vidro como embalagem pelo plástico, seja o saquinho de leite, seja o PET, ele, obviamente, me traz um conjunto. Então, a opção tecnológica tem a ver com a produção de resíduos. Então, na medida que eu tenho o descartável, o único e agora a grande inovação, né, eu tenho também. Então, se a política de inovação não é atrelada a uma política de reciclagem, minha proposta é que o Ministério de Ciência e Tecnologia seja também de reciclagem, porque ele cria uma política para resolver os problemas, a gente vai ter sempre uma dicotomia. Alguém vai produzir, alguém vai cuidar. E quem é que paga a conta daqueles resíduos produzidos? Eu não vou botar foto aqui de PET na praia, nem de golfinho morto, porque eu acho que todo mundo já viu essas fotos. Mas, se a gente olhar, a gente cuida da torneira e do ralo em duas lógicas distintas. Alguém cuida da reciclagem do resíduo e alguém cuida de produzir resíduo. Agora, se a gente não pensar numa política pública, onde que se a opção tecnológica seja também refletir uma opção de reciclagem, ou seja, tem que ver o produto como matéria-prima e não como resíduo. Temos que chamar de reciclagem de resíduo. Não, tem que fazer a política de produção de matéria-prima. Porque quando isso aqui pensa em resíduo, eu penso em lixo. Quando eu penso em matéria-prima, eu penso no nylon, penso em outros produtos. Então, essa lógica, eu acho que é uma forma de ver de um país hoje que é a quinta economia do mundo e não consegue ter um quadro na sua sociedade diferente da Índia nem da China. Né? Somos a quinta economia, mas com retrato de 18ª. E aí, eu acho que a discussão que se coloca, eu parabenizo a organização desse evento por ser a sua 4ª edição, quer dizer, está se conseguindo fazer, e eu acho que a discussão hoje é, nessa produção, cadê a tecnologia? Por que ela tem que ser uma tecnologia alternativa se os produtores têm tecnologia de ponta? Como é que a gente pode pensar numa política pública que a opção tecnológica da produção corresponda à dissolução? Não é só a política reversa, mas é como essa política reversa passa a ser uma política tecnológica brasileira, para que não tenhamos a Agência de Inovação, a FINEP, que faz um trabalho belíssimo, e aí temos o Departamento de Resíduos no 2º andar. Porque, senão, a gente não tem compasso para acertar o passo. E vamos ter sempre um problema a resolver. O resíduo passa a ser um problema e não a solução. Nós temos aqui uma experiência que começou esse ano, aqui na incubadora, na UFRJ, que é a reciclagem de lixo eletrônico. Né? O lixo eletrônico, eu acho que ainda está vivendo um momento ainda da nossa cultura anterior. Não é trivial ainda jogar um celular no lixo. Ainda não é simples para a gente jogar um computador no lixo. Ninguém joga um laptop. Mas isso por quê? Ainda são 2 ou 3 que estão se armazenando em casa. Mas daqui a quantos anos teremos tantos laptops, tantos computadores que vamos jogar no lixo? E o que faz com aquele lixo? E aí, o que é a surpresa nossa? Foi feita uma articulação com algumas cooperativas, né? Uma iniciativa que, infelizmente, ainda não se tornou uma política pública, mas eu espero que transforme, de reciclar o lixo eletrônico. E aí montou em Maria da Graça uma unidade de transformação e o destino daqueles produtos. O problema do resíduo não é você resolver o problema da placa, que vale muito. É como você resolver o conjunto, o arranjo produtivo que compõe o computador, que é a placa, que é o vidro, que é todo aquele produto. Isso foi feito, um trabalho dessa parceria, e está se envolvendo. O que é mais interessante? A gente conseguiu trabalhar nesse produto
A placa conseguiu chegar a 12 a 14 reais, agrega valor ao catador, que de 400 a 600 reais consegue a 800 a 1.200 reais. Então, é um arranjo produtivo muito bacana. Agora, o que entristece? É saber que as placas tratadas são exportadas. Quem vai tirar o ouro da placa são os chineses ou os europeus. Então, como é que a gente pode imaginar uma política de um país que é quinta do mundo, parece a política do século XVI, da exportação do ouro? Eu me senti contribuindo ainda, daqui a pouco pegar os 20%, mas ainda trabalhando nisso. Então, eu acho que se a gente não pensar a reciclagem como uma política tecnológica, a gente jamais vai entender isso como um processo produtivo. E ainda vamos entender a reciclagem como a solução do lixo. E não vamos ver o arranjo produtivo necessário para que o ciclo. Então, eu queria discutir um pouco aqui, a palavra, tem experiência de cooperativa aqui, tem de universidade e tem de... Como é que a gente pode rever? Eu não estou pagando o que nós fizemos para o passado. Bacana. Agora estou falando do país da quinta economia do mundo. Eu queria estar discutindo o programa de reciclagem da Copa do Mundo, das Olimpíadas, no mesmo sistema que eu estou discutindo a iluminação, a tecnologia e os voos. Eu não queria que essa discussão estivesse como problemas sociais, a reciclagem. Aí dá aquela graninha para a gente resolver tudo, não é isso? É um dinheirão e dinheirinho. Aí pega lá, né? Então, nessa discussão, eu acho que seria interessante. Somos aqui um palco disso. O Rio não é autônomo na reciclagem, ainda não conseguimos ter no Rio de Janeiro esse papel. Tem um trabalho importantíssimo das cooperativas aqui no Rio de Janeiro. As cooperativas aqui no Rio de Janeiro são responsáveis pelo óleo, são responsáveis pela limpeza da Baía de Guanabara, agora do lixo eletrônico, dos grandes eventos e muito mais outras coisas. É uma política que tem apoio, mas, infelizmente, não chamamos ainda de uma política pública. Então, temos essa experiência, temos pessoas importantes aqui desse trabalho, inclusive alguns ministérios, e aí eu acho que seria a questão de se repautar. Como discutir uma política de reciclagem como política de desenvolvimento do quinto país do mundo, e não discutir ela como solução de um país do terceiro mundo. Ok? Então, para abrir e dar um pontapé inicial.